E no início do Jornal da Manhã, começamos aqui o nosso JM, como sempre, eu e Ricardo Ismael. Mas ele saiu do estúdio para assumir um compromisso de trazer ao vivo a palavra do presidente Lula, que está aqui em Salvador. Então agora eu quero chamar ao vivo o Ricardo Ismael ao lado do nosso presidente. Rick, já consegue me ouvir? Bom dia, bem-vindo novamente. Já sim, Camila, te ouço, te escuto bem, estava aqui conversando com o presidente, antes de entrar ao vivo. Estamos na Praça do Campo Grande, quase que aos pés do Caboclo, como se fala, aqui é a Praça 2 de Julho, no hotel em que o presidente está hospedado, que gentilmente nos atende logo cedo. Presidente, muito obrigado por nos atender, prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã, conversar com o nosso público. O prazer é meu, Ricardo. Eu vou contar uma história sugêrica aqui. Esse hotel aqui, a primeira vez que eu estive aqui, em 1978, a primeira vez que eu tive a ideia de construir o PT, eu estava aqui. Estava aqui Fernando Henrique Cardoso, estava Almino Afonso, estava Jacques Wagner, acho que estava Rui Costa, que era um congresso do setor petroquímico. E eu fui convidado pelo Wagner para vir aqui, estava o Jacobitá. E aqui estava o Fernando Henrique Cardoso, tudo. E foi aqui que a primeira vez que eu tive a ideia de que era preciso criar um partido dos trabalhadores, nesse mesmo hotel. Olha aí. Estamos cá aqui, então, mais uma vez, agora... Começando essa nossa entrevista, presidente, falando 2 de julho, Estamos na data cívica mais importante para a Bahia, para os baianos e baianas. O senhor, pelo 4º ano consecutivo aqui em Salvador, no 2 de julho, e ontem assina um decreto, encaminha para o Congresso, que torna o 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. O senhor acredita que o Congresso aprova, presidente, o decreto? E, em aprovando, que importância terá para a Bahia e para o próprio Brasil? Olha, eu acho que tem muita importância para a Bahia, porque é valorizar a história do povo baiano, e tem muita importância para o Brasil, porque você vai colocar isso nos livros de história do Brasil. Você vai colocar isso no livro didático que você distribui nas escolas, sobretudo para as crianças e para o ensino médio. Ou seja, as pessoas vão perceber que a independência do Brasil, com todo o respeito que eu tenho ao 7 de setembro decretado pelo imperador Dom Pedro I, ou seja, o dado concreto é que apenas, em 2 de julho de 1823, é que o povo baiano expulsou definitivamente os portugueses do Brasil. Então eu digo que sempre, pela mesma porta que entraram, eles saíram. E foi a Bahia que fez esse marco, que é importante o povo conhecer a história verdadeira do Brasil. Porque muitas vezes a história é contada apenas por quem ganha. E não é contada por quem lutou, que muitas vezes lutou, perdeu e é mais importante do que quem ganhou. Então eu estou inclusive trabalhando, o Ricardo agora, já falei com a nossa querida ministra Margarete Menezes, já falei com alguns cineastas. Eu estou querendo incentivar a produção de uns 10 filmes históricos do Brasil para que o povo conheça a história que foi motivadora de muita luta nesse país e de muita conquista que ninguém sabe. Porque o pessoal só sabe a história que é contada oficialmente. Então, o 2 de julho, para mim, é um dia muito, mas muito importante, porque foi o dia definitivo que os baianos disseram, olha, o Dom Pedro já decretou a independência, vocês, pira daqui que nós queremos ser dono do Brasil. Essa é uma coisa fantástica que o povo tem que saber. Então, é um reconhecimento histórico. Agora, presidente, entra no calendário nacional, mas não se torna feriado nacional, Veja, não entra em feriado nacional porque eu acho que o Brasil já tem muito feriado. Eu não queria criar mais um feriado, porque nós temos dia para tudo nesse país. Ou seja, na verdade, eu acho que o reconhecimento já é feriado na Bahia. O reconhecimento é uma coisa muito mais importante do que um feriado. Ou seja, o reconhecimento é que vai levar o povo brasileiro a fazer uma reflexão o que foi o 2 de julho aqui. O que foi? Porque a maioria do povo do Brasil não sabe. Se você fizer uma pesquisa, você vai entender que 90% do povo não sabe o que aconteceu no 2 de julho. Pensa que é uma festa junina. Pensa que é uma festa disso, sabe? Não. É uma festa que comemora a bravura, do povo baiano e, sobretudo, de 3 mulheres que tiveram muita importância aqui na Bahia. Isso, Maria Filipa, Maria Quitéria e Joana Angélica. Entre tantas outras, presidente, que nem aparecem nos livros de história. Nem aparece no livro de história. Mas tiveram protagonismo. Eu queria avançar aqui, temos temas importantes a tratar com o senhor ao longo dessa entrevista. E o setor automobilístico, presidente. Falar sobre a BYD. Ontem, a BYD apresentou a linha de produção aqui em Camaçari, região metropolitana. Essa montagem de veículos, ela passa a operar em fase de teste até a inauguração de fato, cuja data não está definida. A minha pergunta é a seguinte, o senhor tem informação de quando, de fato, será essa inauguração, Há um prazo definido para isso? E mais ainda, presidente, eu queria saber de que maneira a BYD, essa montadora chinesa, ela vai contribuir
para o desenvolvimento do polo industrial de Camaçari, para a própria Bahia e para a geração permanente de empregos? Na verdade, já está contribuindo. Vamos ser francos. Pouca gente esperava que depois da falta de respeito que a Ford teve com a Bahia e com o Brasil, que a gente fosse colocar no lugar da Ford uma empresa chinesa para fazer uma revolução na indústria automobilística brasileira. É isso que a Biadil está fazendo, uma revolução na indústria automobilística brasileira. O processo de inovação que ela traz, o processo de ser o primeiro carro elétrico aqui, o processo de ter uma empresa, sabe, que vai gerar muitos empregos na Bahia, que vai gerar muito desenvolvimento na Bahia, sabe? E vai fazer inovação na indústria automobilística, é muito importante. Eu vou lhe dizer uma coisa, depois que a Biadil veio aqui para a Bahia, que ela se instalou, eu recebi anúncio de investimento de 130 bilhões de reais da nova indústria automobilística no Brasil inteiro, coisa que fazia mais de 10 anos que não tinha um modelo novo no Brasil. Só para você ter ideia o que aconteceu com a indústria automobilística. Quando eu deixei a presidência em 2010, a indústria automobilística brasileira vendia 3 milhões e 600 mil carros. Quando eu votei em 2023, a indústria brasileira só vendia 1 milhão e 600 mil carros. Caiu mais da metade. Graças ao nosso governo e graças à vinda da Biadil, ou seja, a indústria automobilística brasileira ressurgiu e nós já temos hoje muito investimento, muito carro novo, a disputa por quem vai ser o melhor carro elétrico, quem vai ter o carro híbrido, quem vai fazer, é uma coisa extraordinária. A Biadil ela vai começar fazendo montagem de carro, depois ela vai começar a produzir peça aqui e depois o carro vai ser feito inteiramente aqui. O senhor tem informações sobre a inauguração, presidente? Olha, eu na verdade estava para vir aqui na inauguração ontem, acho que era ontem ou hoje, mas não foi possível. Mas possivelmente em agosto eu volto aqui. Possivelmente em agosto eu volto aqui para inaugurar. Eu tenho o maior prazer de ter trazido indústria automobilística, sabe, no momento em que eu governava esse país. A Bahia merece. Quando a Ford foi embora, ficou um vazio na Bahia e um vazio em Camaçari. E eu acho que a Biadil traz vida para o desenvolvimento industrial da Bahia. A Bahia merece isso e merece mais. Me permita falar um pouco mais sobre a Ford, porque a BYD chega à Bahia com a saída da Ford, de fato, em 2021. E o impacto foi muito grande, né, na geração de empregos, na economia. O que é que se faz, o que é que pode se fazer para evitar que isso volte a acontecer, presidente? Olha, veja, é muito difícil você evitar que uma empresa tome decisão de sair para um país ou para outro país. O que é que você tem que garantir? O que você precisa garantir para essas pessoas é que o povo tenha um poder executivo razoável que possa comprar os carros que são produzidos aqui. O que traz uma indústria para um país é o mercado. Se uma indústria não vê possibilidade de alguém consumir o produto que ela vai fabricar, ela não vem para o país. Então nós temos duas coisas. Nós temos o mercado interno brasileiro, que é forte e importante, e nós temos a capacidade de produzir para exportar para toda a América Latina. O que o Brasil precisa trabalhar é construir parceria com a América Latina. Isso aqui é um mercado importante para a Biadil. E eu acho que é o que eles querem, na verdade. Ou seja, você pode produzir carro aqui, pode produzir carro em outro país, você pode produzir uma parte aqui, pode produzir em outro país. O que é importante é que ela está revolucionando o comportamento da indústria automobilística brasileira. E viva Camaçari, viva a Bahia, sabe? E viva o nosso governador Jerônimo, que é um felizardo com isso. Bom, e a lei da Biadil, finalmente saiu a ponte de Itaparica. Essa ponte foi um parto difícil. O Ricorda sabe o quanto ele sofreu, quantas vezes eu falei com o Xi Jinping, quantas vezes eu falei, ô meu amigo, e a nossa ponte? E a nossa ponte? A nossa ponte está acertada, a ponte vai ser construída, o estudo da fundação das 105 estacas já está pronto, esta vai começar um investimento de 11 bilhões de reais e vai ser uma outra revolução para o desenvolvimento da Bahia. Mas eu queria aproveitar essa pergunta sua, Ricardo, e fazer uma coisa que ninguém pergunta, eu preciso falar, se você permitir aqui. A entrevista é minha, mas eu vou falar uma coisa para você. É só para dizer para o povo baiano o momento que está vivendo o Brasil. Eu sei que a gente ainda não fez tudo e tem muita coisa para fazer e sempre haverá muita coisa para fazer no Brasil. Mas vamos pegar o 2 de julho de hoje, como é que está a situação do Brasil. Nós temos a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Nós temos o maior estoque de emprego formal. É o maior da história. 48 milhões de trabalhadores.
Nós temos o rendimento real do trabalhador, que chegou ao maior valor da série histórica desde 2012. Nós temos a massa salarial, que alcançou o maior patamar histórico desde 2014. Nós temos o índice de Gini, de rendimento domiciliar per capita, que é o menor da história. Nós temos o índice da extrema pobreza, que caiu para o menor nível da história. Nós temos a exportação da indústria, que foi o maior da história. Nós temos o número de turistas estrangeiros, que vai chegar a 10 milhões este ano e já bateu o recorde de 7 milhões em 2024. Nós temos o Plano Safra, que é o maior da história, o maior. Ontem nós anunciamos do agronegócio e ontem anunciamos do pequeno negócio. Os dois juntos são 605 bilhões de reais. Nos 3 anos do nosso governo, 1 trilhão e 700 bilhões de reais. No governo passado, nos 3 anos, foram apenas 800 bilhões de reais. Sim. Mais ainda, nós temos o Enem, é recorde outra vez na história do Brasil, de alunos inscritos no Enem. E nós temos pela primeira vez mais de 20% da população de 25 anos que tem ensino superior. Tudo isso, cara, é motivo de orgulho para um presidente da República que não tem diploma universitário e que é o presidente que mais fez universidade na história do Brasil. Presidente, eu queria aproveitar, já a gente fala sobre as universidades também, mas eu queria, no tocante à questão do IOF, agora avançar conversando com o senhor, né? Um dos assuntos mais comentados hoje no Brasil, né? A questão do imposto sobre as operações financeiras. A AGU já disse ontem, inclusive, que vai recorrer, né, contra a derrubada do aumento anunciado pelo governo. Exatamente, já recorreu hoje, inclusive, né? Bom, essa derrubada partiu do Congresso e é preciso lembrar que a votação na Câmara foi expressiva, tem os dados aqui, foram 383 votos contra 98. O texto foi confirmado pelo Senado. E minha pergunta é, presidente, não há uma outra saída que não seja a judicialização? Né? Não. Até porque isso pode fazer uma estabilidade maior. Deixa eu te dizer uma coisa, Ricardo, porque muitas vezes as pessoas fazem uma tormenta desnecessária. Veja, o presidente da República tem que governar o país. E decreto é uma coisa, sabe, do presidente da República. Você pode ter um decreto legislativo quando você tem alguma coisa que fira muito a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor o IOF, sim. E nós não estamos propondo o aumento de imposto, não. Nós estamos fazendo um ajuste tributário nesse país para que os mais ricos paguem um pouco, para que a gente não precise cortar dinheiro da educação ou da saúde. É isso que nós estamos fazendo. Ou seja, houve uma pressão das bets, houve uma pressão das fintechs, eu não sei se houve pressão do sistema financeiro. O dado concreto é que os interesses de poucos prevaleceram dentro da Câmara e do Senado, o que eu acho um absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, sabe, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe. Festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem, ele tem os seus direitos e eu tenho os meus direitos. Nem eu me meto no direito deles, nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve. Agora, presidente, do ponto de vista técnico, ou seja, do ponto de vista do impacto do IOF, né, o entendimento é de que o aumento no imposto ele impactará tanto os mais ricos quanto os mais pobres, até porque ele tem incide sobre operações gerais, o financiamento, o crédito, a inflação, ou seja, os Veja, mais como é que pobres você pode falar? Como é que você pode falar em
corte de gasto, de despesa, sabe, tentando mexer na educação. Você sabe qual foi a proposta que eu fiz? É que a gente poderia cortar 10% linear de todos os benefícios fiscais que nós damos no Brasil. Você sabe quanto que tem de isenção e desoneração nesse país? Sabe quanto que se deixa de pagar imposto nesse país? 860 bilhões de reais. Ora, se você tirar 10% linear, o cara que tem vai ficar com 90%. Ele vai continuar rico. Vai continuar tendo benefício. E você não precisaria cortar dinheiro da educação ou da saúde. Ou seja, eles querem que eu corte benefício? Eles querem que eu não dê aumento do salário mínimo? Eles querem que eu corte o quê? Nós temos que cortar em quem tem gordura. Nós temos que fazer uma bariátrica em quem tem muita gordura, ou seja, tirar um pouco para que a gente possa atender as pessoas mais necessitadas. Foi isso que nós fizemos. Agora, teve festa de São João, todo mundo foi para a festa de São João, depois teve a festa lá de Goiás, de Parintins, todo mundo foi. Eu vou para a Argentina agora receber a presidência do Mercosul, depois eu vou participar dos BRICS no Rio de Janeiro. Quando eu voltar, eu tranquilamente vou conversar com o Hugo, vou conversar com o Davi Alcolumbre e vamos voltar à normalidade política desse país. O senhor pensa, presidente, se o governo pensa de repente rever a questão dos benefícios fiscais no Brasil? Veja, o problema do Brasil é o seguinte, eu quando fui presidente em 2010, eu fiz 47 bilhões de reais de desoneração. E quando eu fazia desoneração, você tinha contrapartida. Você dava desoneração, o empresário tinha que assumir um compromisso. Ou ele dava estabilidade para os trabalhadores, ou ele contratava mais trabalhadores para justificar por que desoneração. A desoneração significa que ele vai deixar de pagar um aposto, vai ganhar mais dinheiro e vai para que esse dinheiro? Só para ele? Não. Tem que ter um benefício. Desta vez, o que acontece é que quando você dá um benefício, por 5 anos, quando vai terminando, o cara quer mais 5. Quando vai terminando, o cara quer mais 5. E quando vai terminando, ou seja, uma coisa que é temporário, fica definitivo. E não é possível esse país continuar assim. Não é possível. Nós precisamos trabalhar para levar o país a ser um país de padrão de classe média. Nós não podemos ser um país que um dia o povo está bem, outro dia o povo está mal. Um dia o povo está bem, outro dia o povo está mal. Veja, nós tínhamos acabado com a fome nesse país em 2014. Quando eu votei em 2023, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Tem justificativa isso? Então, meu caro, o que nós estamos fazendo, e eu vou dizer uma coisa para você, Ricardo, você é um estudioso, você é historiador, além de ser jornalista. Eu quero dizer para você, o Brasil nunca viveu o momento histórico de inclusão social que está vivendo hoje. Nunca viveu o momento de inclusão social que está vivendo hoje. Eu digo sempre, teve 2 momentos históricos de inclusão social. Teve o Getúlio Vargas, que era ditador na época, e fez a consolidação da lei do trabalho, que tirou o trabalhador da semi-escravidão e deu jornada de trabalho para ele, tá? E o salário mínimo que foi feito pelo Getúlio Vargas, tá? Que naquele tempo não tinha salário para ninguém, pagava o que queria pagar. E no nosso governo, cara, no nosso governo, nós conseguimos tirar 54 milhões da miséria e colocar comida na mesa das pessoas. Você, Ricardo, um dia vai conhecer o que é a transposição do São Francisco. Você vai conhecer que é a maior obra hídrica do mundo, se não é a primeira, é a segunda. Para levar água para mais de 13 bilhões de pessoas, que Dom Pedro tentou fazer em 1846 e não deixaram. E que depois de 150 anos nós tomamos coragem e fizemos. E tem água. Você vai conhecer o que é o maior projeto hídrico do Brasil, levando água para quem via de manhã, sabe? Seu filho queria um copo d'água para beber e não tinha. Eu, com 7 anos de idade, Ricardo, eu ia num açude pegar água para beber, pegar pote de água. Eu sei o que é separar fezes de vaca, xixi de cabrito, tudo para você poder pegar um copo d'água e tomar. Então nós estamos levando decência ao povo brasileiro. Isso custa, é como universidade. Ô, Ricardo, é tão absurdo o negócio da universidade no Brasil que eu não consigo compreender por que tem que ser um torneiro mecânico que não tem diploma universitário que tem que fazer as coisas. Santo Domingo, que foi descoberto pelo navio do Cristóvão Colombo em 1492, teve a sua primeira universidade em 1532, Ricardo. 1532, Ricardo.
E sabe quanto foi a primeira universidade brasileira? Em 1920. Presidente, deixa eu aproveitar já que o senhor traz essa questão da universidade para trazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: 80% das universidades brasileiras, elas caíram num ranking global, né? Isso é um dado concreto. A UFBA, por exemplo, ficou com a pior posição dela desde o começo da medição. O principal fator apontado por especialistas, estudiosos, é a questão da queda em pesquisa, que teria puxado, portanto, esse percentual. Há planos para aumentar isso, presidente, do ponto de vista da pesquisa? E por que essa redução, presidente? Mas vamos dizer, a queda da pesquisa é por conta de redução de investimento. E a gente não pode discutir isso sem lembrar que esse país, em 2016, teve um golpe. E depois teve a loucura do presidente Bolsonaro, que praticamente não só destruiu as universidades, como não fez nada para a universidade brasileira, não fez nada para as bolsas, não fez nada para a cultura, não fez nada para a igualdade racial, não fez nada para os indígenas. Ou seja, as pessoas não podem se queixar sem lembrar o que aconteceu, o vendaval que aconteceu nesse país. Nós estamos retomando e não vai faltar dinheiro para a pesquisa. Não vai faltar dinheiro para fazer novos laboratórios, não vai fazer dinheiro para os hospitais universitários. Aliás, é importante lembrar que domingo vai ter uma ação a nível nacional de todos os hospitais universitários fazendo cirurgia, sabe, no povo brasileiro, para tentar diminuir a quantidade da fila das pessoas que esperam. Todos os hospitais universitários do Brasil vão se dedicar ao domingo para fazer cirurgias no povo brasileiro. Certamente, aqui na Bahia vai ter. Hospital da UFBA. O senhor menciona a questão dos povos indígenas, essa é a minha próxima questão, presidente, os povos originários, né, da Bahia. Eu tenho uns dados aqui, eu quero trazer para o senhor, para nós, né? Existem 4 territórios hoje na Bahia, né, que são antigos, demarcados pela FUNAI há bastante tempo, mas as homologações de fato, né, feitas pelo Ministério da Justiça, elas não saem. E a justificativa é a seguinte, do Ministério, é que essa demora está relacionada com a Lei 14.701, né, que ficou conhecida como a Lei do Marco Temporal, ainda que essas terras indígenas da Bahia elas sejam anteriores à Constituição de 88. Pois bem, o senhor chegou inclusive a vetar a lei, mas o Congresso derrubou o veto. Na semana passada, eu trago esse dado aqui para a nossa conversa, o STF, que se colocou o contrário, inclusive, ao marco temporal, ao julgar o caso de uma terra indígena em Santa Catarina, fez uma última reunião na mesa de conciliação e, mais uma vez, sem acordo. Pergunta a seguinte, presidente, como é que o governo pretende lidar com isso, com essa queda, né, de braços daqui para frente? E mais, como é que as forças de segurança federais podem atuar para que se evite novos conflitos, sobretudo no sul da Bahia? Deixa eu dar um dado para você primeiro. Não. Um dado muito importante. Nós tomamos posse em 2003. De lá para cá, nós já tivemos o recorde de legalização de territórios quilombolas. 21 títulos e 32 decretos de declaração. É o maior da história do Brasil. Na questão indígena, nós já legalizamos 13 terras indígenas que foram homologadas definitivamente e foram 11 portarias declaratórias. É o maior feito num único período de governo nesse país. Ora, o que acontece de fato de direito? Veja, eu acho que quando o Congresso Nacional se comportou, sabe, tentando derrubar a questão do marco temporal, que eu vetei a maioria das coisas que foram feitas, ficou que estava aprovado no Congresso Nacional. Ficou o que está valendo é o que foi aprovado no Congresso Nacional. O ministro Gilmar assumiu para ele a tarefa de tentar fazer acordo nacional sobre a questão indígena. Já foi negociado uma terra lá na questão do Mato Grosso do Sul, onde o governo federal comprou 10 mil hectares de terra para garantir que os índios do Guarani e Kauai usassem um pedaço daquela terra. E nós vamos entender, sabe, que tem uma comissão de negociação que envolve os indígenas, que envolve a Câmara, que envolve o Supremo Tribunal Federal e que envolve o governo, que está discutindo essa questão do marco temporal. É importante resolver para que a gente possa tomar violência. Aqui na Bahia, você tem um conflito que todo dia eu ouço falar dele. Todo santo dia alguém me pergunta do conflito dos indígenas na Bahia. E você tem um conflito pobre. É um conflito entre pobre, que você tem uma turma de indígenas pobres que querem ficar na sua terra, que historicamente é dele, e você tem pessoas que moram lá há dezenas de anos, há 50 anos, que acham que a terra é sua. Nós não queremos que haja um conflito
Então, nós vamos ter que perder mais tempo numa mesa de negociação para que a gente se coloque de acordo. Nós temos vários conflitos no Brasil dessa natureza. Cidades construídas em terras indígenas e que nós vamos ter que encontrar um acordo, porque eu não posso tirar a cidade ou expulsar a cidade. Eu não posso expulsar as pessoas todas. Eu preciso encontrar uma solução pacífica para que a gente possa resolver esse problema. É um problema sério. Sim. É um problema sério, mas que tem solução se a gente, sabe, dedicar um tempo muito, mas muito auspicioso para que a gente consiga negociar com as duas partes. Eu não quero pobre brigando com pobre. Eu não quero indígena brigando com um trabalhador rural que está lá para sobreviver também com a sua família. Eu quero que se coloque de acordo e cada um fique num canto, que a gente possa resolver isso pacificamente. Terra tem. Terra tem. Se for preciso comprar, a gente tem dinheiro para comprar terra. O que precisa é se colocar de acordo. Na política do tudo ou nada, a gente fica sem nada. Com relação ao uso das Forças Federais de Segurança para... Na verdade, a Força de Segurança ela só entra no Estado quando o Estado precisa, quando o Estado pede. Sabe, a gente não faz nenhuma intervenção com a Força de Segurança. Se tiver um conflito que a polícia local não está dando conta, em alguns estados a polícia se coloca do lado de um dos lados, e normalmente do lado do mais forte. Então, a Força Nacional entra. E aí, quando for chamado, quando for pedido pelo governador, a Força Nacional estará à disposição para fazer essa intervenção. Muito bem. Presidente, a gente tem a questão da criminalidade no Brasil. Essa é uma realidade, infelizmente, nacional. Os números na nossa realidade baiana, eles impactam muito a questão da guerra entre as facções inocentes no meio do fogo cruzado. Essa é uma questão sensível ao Brasil. Quero ouvi-lo a respeito disso, o que é que o senhor pensa a respeito disso e, efetivamente, o que é que, do ponto de vista do governo federal, pode ser feito, está sendo feito para que a gente consiga mudar essa realidade tão terrível para o país como um todo. Olha, deixa eu dizer uma coisa, Ricardo. Durante muito tempo se teve no Brasil uma discussão que eu acho que não chegou a nada, que é quem é que manda na polícia, quem é que cuida da segurança. Se você for olhar a Constituição, a segurança em si, ela é da responsabilidade do governador do Estado, que tem a Polícia Militar, que tem a Polícia Civil. O governo federal tem a Polícia Federal, sabe? E as Forças Armadas que não entram nessa história, e a Polícia Rodoviária Federal. O ministro Lewandowski mandou uma PEC para o Congresso Nacional, uma PEC para definir melhor a participação do governo federal no combate ao crime organizado e no combate à criminalidade como um todo. Eu vi uma discussão do ministro Rui Costa com o ministro Lewandowski, e o ministro Lewandowski dizendo para o Rui Costa que tinha no Fundo Nacional de Segurança Pública 2 bilhões de reais, que é o que tem. O Rui falou, mas isso é brincadeira, ministro, porque só na Bahia eu gasto 8 bilhões. Então 2 bilhões para o Brasil inteiro não vai dar, é verdade. Então, o que é que nós queremos discutir? Nós queremos discutir na PEC o seguinte: nós fizemos já 3 reuniões com o governador de estados. Alguns são contra, outros são favoráveis. O que nós queremos construir é uma parceria civilizada entre o governo estadual e o governo federal para saber qual é o papel de cada um. Aonde é que o governo federal entra? Só para dar dinheiro? Ou ele tem uma participação nas decisões políticas do combate à segurança? Nós vamos assumir responsabilidade mais pelo crime organizado, pelas nossas fronteiras. Nós estamos estruturando a Polícia Federal, já montamos uma base da Polícia Federal em Manaus para a gente poder tomar conta, sabe, da Amazônia, para enfrentar o garimpo ilegal, para enfrentar os madeireiros ilegais, para vender o contrabando na nossa fronteira. Mas é preciso muito mais. Então, essa PEC ela vai permitir que, na discussão no Congresso Nacional, a gente possa definir claramente o seguinte: como é que o governo federal vai participar ativamente do combate ao crime organizado, do combate à criminalidade e à violência no Brasil. Porque ela cresce a cada dia que passa. Ela cresce a cada dia. E cada dia mais também, o povo vai perdendo confiança na polícia. Veja, a polícia deve ser uma espécie de um guardiã da sociedade. A sociedade, quando vê um policial, ela tem que ver uma pessoa que vai lhe ajudar a fazer alguma coisa. Mas, em alguns momentos no Brasil, o policial é visto como o adversário da pessoa que está precisando da polícia. Então, o que nós precisamos é cuidar de encontrar uma fórmula que não tem mágica, é uma fórmula civilizatória, é entendimento entre o governo do Estado e o governo federal para saber onde é que cada um participa. Eu acho que o crime organizado hoje é muito grave, Ricardo, porque o crime organizado é uma indústria multinacional.
Ele tem braço no poder judiciário, no poder político, no futebol, sabe? Tem braço em tudo quanto é lugar. Sabe? O crime organizado tem em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar. Tem braço internacional. Então, enfrentar o crime organizado é preciso que a gente seja mais profissional, investir em muita inteligência para que a gente possa combater esse mal que é uma chaga no mundo inteiro. E no Brasil ela cresce porque em alguns estados muitas partes da polícia é conivente com isso. Presidente, estamos aqui caminhando por fim da nossa entrevista. Eu pensei que estava no começo. Pois é, também estava no começo, mas eu quero ainda ouvi-lo para finalizar. Quais são os projetos e oportunidades que o senhor pensa ainda no seu mandato para o estado da Bahia? Olha, deixa eu falar, nós temos um PAC na Bahia, que é um PAC poderoso na Bahia, viu, Ricardo? O PAC na Bahia, me parece que são 107 bilhões de reais. Dos quais 32 bilhões já foram executados. Ou seja, tem muita coisa na Bahia. Tem muita coisa na Bahia. Tem coisa de adutora, tem coisa de irrigação, tem Minha Casa Minha Vida, tem coisa na área da saúde. Porque, veja, nós agora criamos um programa, sabe, que é o seguinte, chamado Agora Tem Especialista. Qual é o problema do Ricardo? O Ricardo sai do trabalho dele na Rede Globo e vai para casa e tem um mal-estar. Aí ele vai numa UPA, primeira que ele encontrar. Aí o médico atende o Ricardo e fala, olha, você está precisando de um cardiologista. Aí o Ricardo vai marcar o cardiologista, demora 10 meses, 11 meses. Aí quando ele vai no cardiologista, o cardiologista pede uma ressonância magnética, mais 10 meses. Ninguém espera 20 meses para se tratar. Agora vai ter, nós estamos trabalhando agora, sabe, num conjunto, inclusive com os hospitais particulares, para que a gente consiga fazer com que em menos de 30 dias a pessoa possa fazer os exames que tem que fazer. Se eu for no médico e ele pede um especialista, tem que ser imediato o especialista. Se ele pede uma radiografia, tem que ser rápido. A gente não pode. Esse é um programa novo que nós achamos que até o final de agosto ele vai estar concluído. E o que nós queremos, antigamente a pessoa morria com a receita em cima do criado, porque não podia comprar remédio. A gente começou a dar 41 remédios de graça no farmácia popular. 41 remédios de graça para que ninguém morra por falta de remédio. Agora tem o especialista, então nós precisamos dar o especialista também, sabe? E dar a máquina para ele fazer a radiografia, a ressonância magnética, fazer o que ele quiser. Tomografia, sabe? Ele tem que ter esse direito. E é isso que nós estamos fazendo agora. Ô, Ricardo, esse país estava tão destroçado que quando nós chegamos na presidência, tinha 12 mil médicos nacional. Hoje nós já estamos com 28 mil médicos, cara. Ou seja, é o elementar que o povo precisa. É o elementar. Então, meu querido, é o seguinte. Eu estou convencido, Ricardo, estou convencido que a Bahia, não só a Bahia tem muita coisa, porque o Rui Costa é o chefe da Casa Civil. É ele que define prioridade, então eu fico só de olho se ele não está puxando as coisas para a Bahia. Presidente, coisa para a Bahia. Ficaríamos aqui conversando mais, o jornal está chegando ao fim. Eu quero agradecê-lo mais uma vez nessa agenda apertada por nos receber aqui, enfim, no hotel. Vai agora, tem uma agenda lá no 2 de julho, em seguida viaja para a Argentina, mais no fim da tarde. Eu vou para a Argentina amanhã receber a presidência do Mercosul e lhe dizer uma novidade. Eu assinarei o acordo Mercosul-União Europeia nesse meu mandato de presidência do Mercosul. Vai ser o maior acordo comercial da história. São 722 milhões de habitantes no dois blocos e um PIB de 27 trilhões de dólares. Ou seja, não vai faltar oportunidade para a gente fazer negócio no mundo. Muito obrigado, presidente. Obrigado a você, Bom Ricardo. dia. Obrigado. Camila Oliveira, segue daí. Muito obrigada, Ricardo Ismael, pela entrevista ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente também agradece daqui e a você pela companhia nesse dia simbólico e tão importante, fundamental para a nossa história, 2 de julho. No programa desta semana você vai saber mais sobre saúde e segurança no trabalho. Vai ver a defesa do passe livre para estudantes na Alesp. E vai conhecer uma exposição sobre a escritora Ruth Rocha. Confira. Na segunda-feira, 29 de junho, a Fundacentro realizou um evento para debater políticas públicas de saúde e segurança no trabalho, SST, para profissionais da educação e da saúde do estado de São Paulo.
O evento teve o apoio da APUESP e contou com a presença de pesquisadores do DIEESE, além de representantes sindicais da saúde e da educação. E lembrou que governos de direita vêm há anos retirando direitos fundamentais dos servidores. A gente chega aqui nos servidores públicos do Estado de São Paulo a partir da década de 80 e 90. E nós encontramos o quê? Que houve uma virada, uma guinada neoliberal, Estado mínimo, né, que entendeu que os trabalhadores, que o Estado ele gastava muito e os servidores eram o quê? Marajás. Então foram endurecendo as regras para os servidores. Então nós deixamos de ter abonadas, abonadas para poder ir para médico, nós deixamos de, enfim, ter direitos, né, que pudesse nos dar a oportunidade de nos cuidar, exatamente por conta dessa visão de que nós é que quebrávamos o Estado. Foram apresentados resultados de pesquisas feitas com servidores, que revelaram um panorama de adoecimento, insegurança e falta de infraestrutura. Chama muito a atenção e é preciso que haja, de fato, medidas no trabalho do servidor público que diminuam esse adoecimento. Então, a organização da CIPA, a equiparação com os outros trabalhadores do setor privado, por exemplo, que tem normas reguladoras no campo de SST, que estabelecem que medidas principais devem ser observadas para que esse adoecimento e esses riscos sejam de fato combatidos no local de trabalho. O estado de São Paulo são mais de 5 mil escolas, né? E as unidades regionais de ensino se concentram em algumas cidades que distam de outras escolas 60, 70, 80, até 100 quilômetros. Como que esses cipeiros vão se deslocar, né? Então, exige-se que tenha cipeiro em cada escola. Para piorar, além das más condições de trabalho, muitos profissionais da educação ainda enfrentam jornadas com horas adicionais de atividades. Dos que responderam à pesquisa, a gente viu que 40%, né, tem outra jornada além da rede pública paulista, né, totalizando aí uma jornada de mais de 50 horas semanais, né? Então, o grande problema para a categoria como um todo, né, mesmo para quem só está na jornada na rede estadual, é justamente o não cumprimento da jornada do piso, né? Hoje se entra mais em sala de aula do que se deveria pela jornada, se a jornada fosse cumprida corretamente, né? Então essa é uma das grandes lutas para que a jornada do piso seja cumprida corretamente e os professores possam ter mais tempo, inclusive, de preparação das aulas, né? Enfim, de preparação das atividades. A APUESP já há muitos anos ela vem acompanhando, né, o desgaste físico, emocional por vários motivos, né? Então, novas formas de transformações no mundo do trabalho, novas doenças, né? Então, hoje, pela plataformização, a saúde emocional, psicossocial, vem trazendo outras maneiras de adoecer, né? Na terça-feira, 30 de junho, a deputada estadual professora Bebel, presidenta licenciada da APUESP, defendeu na tribuna da Alesp o passe livre para estudantes. A gente entende que houve um grande avanço na Constituição de 88, quando pôs que os 65, as pessoas que têm 65 mais, tenham direito ao transporte gratuito coletivo. A gente tem acordo com isso. Mas nós entendemos que os estudantes do ensino médio têm que ter direito ao passe livre. Por que eu estou destacando os estudantes do ensino médio? Porque os estudantes do ensino médio, diferentemente dos da educação infantil, do primeiro ciclo do ensino fundamental, do segundo ciclo, têm a previsão de ter, né, o transporte quando a escola está longe de suas casas. A educação infantil é a mesma coisa, mas não tem para quem estuda no ensino médio, nas ETECs, enfim. Então nós temos que fazer essa luta e nós estamos precisando de mais de 1 milhão de assinaturas para que a gente consiga, deputada Ediane, que os estudantes dessa etapa da educação básica, eles tenham o passe livre e ao mesmo tempo possam estudar e não tenham problema de evasão. Se tem uma coisa que a gente tem que entender, que a gente só vai chegar à igualdade se a gente admitir que na ponta, né,
no início, na ponta de início aí, a gente tem diferenças e há diferenças, né? Então é necessário que o Estado brasileiro, eu não digo de uma esfera só, estou dizendo do Estado brasileiro, estou falando do município, do Estado e da União, se unam em torno de uma questão, que é o quê? Ter um Fundo Nacional da Mobilidade Urbana. Para a professora, os recursos do fundo viriam principalmente das multas de trânsito e dos pedágios. A escritora que ensinou gerações de crianças a questionar o mundo e a brincar com as palavras agora ganha uma grande homenagem em São Paulo. O Educação na TV veio visitar a ocupação Ruth Rocha para conhecer melhor a vida, a obra e o legado de uma das escritoras mais importantes da literatura infanto-juvenil brasileira. E celebrar a existência de uma mulher de 95 anos que ainda está em atividade é muito importante, pensando em legado e memória do nosso país, né? A Ruth contribui até hoje, né, nas formações, sejam das crianças, que têm hoje seus 50 anos, e as crianças da nova geração, porque desde sempre ela foi uma grande precursora, assim, né? A Ruth é uma das autoras que respeita muito as crianças e ama muito as crianças, né? Então tudo que ela escreve é pensando na criança como um indivíduo completo, né? Então, desde sempre, lá na década de 70, a Ruth foi uma das primeiras autoras a falar sobre temas políticos, sociais. Eu brinco, né, que até pra gente adulto, que foi uma criança, né, da Ruth lá atrás, quando ela começa, a obra dela ainda é atual, porque quando você vai ler, os temas que lá na década de 70 ela já estava falando ludicamente, estão vivos até hoje, né? Então, quando a gente pensa no Reizinho Mandão, que é um livro que ela fala sobre democracia, sobre o momento da política lá daquela época, a gente olha para hoje e reflete um pouco o que a gente está vivendo, né? Essa ocupação é um convite à experiência. Então, além das obras, né, que estarão expostas aqui, os mais de 200 títulos criados pela Ruth, que as pessoas podem acessar, podem reler, quem não conhece algum título pode conhecer, a gente vai conhecer a história da própria Ruth, que nem todo mundo sabe como a Ruth começou a escrever, ninguém sabe que a Ruth já cantou, foi cantora, né, que tem um apreço musical, então você vai ter videozinho, trechos de vídeo dela cantando, e ela fala dessa experiência dela como cantora. Então você vai conhecer o coração da Ruth. Quem é a Ruth Rocha, para além dos livros que todo mundo conhece? Então a gente faz uma grande brincadeira com o almanac. A Ruth é uma apreciadora de almanacs. Então a gente conta a história da própria Ruth de A a Z. Então em cada letra do alfabeto vai ter uma curiosidade da Ruth que nem todo mundo sabe. O espaço aí foi todo pensado para as crianças, né? Desde a altura das obras, o tamanho do espaço, as cores do espaço. Então é para que a criança viva essa experiência, claro, né? Que junto com as suas famílias, mas é sempre esse convite a vivenciar uma experiência, adentrar no espaço e também uma grande celebração e um grande fomento à criatividade. Então é um convite ao brincar. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe as notícias sobre educação no portal e nas redes sociais da APUESP. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.